Mulheres feridas e esse protesto aí, fechando, interrompendo o trânsito da Via Light. Quem vai atualizar as informações para a gente agora é a porta-voz da Polícia Militar, que está aqui ao meu lado, a Tenente Coronel Cláudia Moraes, a quem eu agradeço gentilmente por falar conosco aqui no Cidade Alerta Rio. Boa noite. Como eu estava dizendo, né? Equipe da Polícia Militar atacada por criminosos e, consequentemente, acaba ocorrendo um acidente e 2 mulheres feridas e toda essa confusão, esse protesto. Atualiza pra gente, neste momento, a situação está estabilizada na Via Light e o grau desses ferimentos provocados nessas 2 vias. Bom, boa noite, Hernani, boa noite a todos que nos assistem. Essa situação, né, que aconteceu nesse primeiro momento, a gente... Espera só um momento, acho que eu ouvi um... Nesse primeiro momento, a gente tem a situação estabilizada. Nós temos na Via Light a presença de equipes da Polícia Militar do 20º Batalhão, do 21º Batalhão. Então, essa circulação das pessoas ali na Via Light está normalizada. Então, tranquilizar a população que está passando por ali, as pessoas que estão no seu retorno de casa, o retorno do trabalho para casa, que a situação na via está estabilizada. Em relação ao que aconteceu, como já foi dito anteriormente, tratou-se de uma ação de retirada de barricadas, não é? Exatamente uma ação da Polícia Militar que visa dar liberdade de ir e vir às pessoas, acesso tanto dos moradores quanto dos serviços a essas áreas. Nesse momento em que a polícia se aproxima, ela é atacada, e segundo os relatos dos policiais, ela foi atacada e na tentativa de fazer uma manobra evasiva, não é, para sair daquela situação, debaixo de tiros, não é, essa viatura acaba esbarrando em uma estrutura, né, dessa barricada, não é, colocada ali legalmente por marginais e que vem atingir acidentalmente 2 moradoras, não é, que, segundo se sabe, foram imediatamente, depois que cessaram os tiros, foram socorridas e que essa situação são ferimentos leves. A Polícia Militar, como sempre, lamenta sempre toda a situação onde venha a atingir pessoas inocentes, pessoas que não têm qualquer responsabilidade pelo que está acontecendo, mas não foi uma ação intencional. A Polícia Militar, mais uma vez, estava ali para proteger, para levar segurança à população e, mais uma vez, marginais que querem atrapalhar o nosso trabalho, que querem tirar a liberdade da população, nos atacaram e, de uma certa forma, acabam jogando a população contra a Polícia Militar. A gente entende a mágoa, a revolta nessa situação, mas a gente entende também que essa atuação não foi uma ação intencional, como eu falei, todo o objetivo ali era de um trabalho sério e transparente da Polícia Militar. Ou seja, pelo que a senhora disse, quem precisa se deslocar por aquela região, pela Via Light, pode estar tranquilo, não precisa mudar a rota, porque a polícia garante a segurança desses motoristas. Exatamente, nós estamos com baseamentos nesses pontos e a Polícia Militar está atenta, né, para toda essa circulação. A gente sabe que é um momento de volta para casa, de intensificação do trânsito, e é por isso que muitas das vezes esses criminosos mobilizam moradores, não é, mobilizam a revolta das pessoas para fazer esse tipo de coisa que pode evoluir para situações muito mais sérias, muito além de atrapalhar o retorno das pessoas para casa, mas é também colocar em risco a vida das pessoas. Agradeço por falar com a gente sobre esse caso. Com você, né? Bem, o que a gente espera agora é que a situação fique controlada, seja quase que de guerrilha. Quase que de guerrilha. Eles provocam a situação, os moradores, nesse caso 2 mulheres, ficam feridas, né? As moradoras ficam feridas, e aí eles criam uma circunstância para parecer que a PM tem a responsabilidade, quando na verdade eles provocaram tudo. É um negócio difícil. Aliás, é muito complicado fazer a comunicação da polícia com a sociedade em um lugar como o Rio de Janeiro, em que, infelizmente, muita gente acaba sendo influenciada pela cultura e pelo discurso do crime. Então, a gente tem que trabalhar num momento assim também a consciência das pessoas. Hein, Tenente Coronel Cláudia Moraes, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa e boa noite. Boa noite, Hernani. Como você bem colocou, né, e você vem aí chamando, né, a população para não cair, né, nessa armadilha, né, do crime, né, de ser utilizada de forma instrumental pelo crime.
Porque numa situação como essa, as pessoas ali estão... A preocupação do criminoso não é com essas duas mulheres que estão feridas. Eles estão preocupados com o negócio deles, com a venda de droga, com o domínio territorial. Eles não estão preocupados com essas duas mulheres que foram feridas. A Polícia Militar socorreu essas mulheres e essas pessoas são instrumentalizadas. E como você bem disse, isso é uma estratégia. Todas as vezes que a gente tem uma ação policial, que a gente... E às vezes não precisa nem ter uma situação como essa, que a gente teve uma situação acidental, que teve uma pessoa ferida. Às vezes, quando você tem a prisão de criminosos, você tem uma mobilização de pessoas para ir para a rua, queimar pneus, não é? Numa situação como essa, você causa engarrafamento, daqui a pouco outras pessoas oportunamente tentam fazer roubos, furtos, transformam aquela situação num arrastão. E quem promoveu aquilo foram pessoas que tiveram a sua frustração, a sua revolta canalizada para o mal. Porque situações como essa, a gente entende a indignação da população. A gente aqui, e você falou da dificuldade de comunicar no Rio de Janeiro, não é simples, e principalmente no lugar da Polícia Militar, onde a gente muitas das vezes tem um trabalho muito difícil, mas a gente procura trabalhar de forma transparente. Quando a gente trabalha certo, a gente trabalha certo. Quando a gente trabalha errado, a gente reconhece o erro, vamos buscar acertar. Mas numa situação como essa, a gente está falando de uma ação legítima e que as pessoas são instrumentalizadas, e isso a gente tem visto acontecendo há vários momentos. Situações que eles vão para a rua, sequestram ônibus, e aí do sequestro do ônibus vem alguém com uma garrafa de líquido inflamável e bota fogo no ônibus, e aparece um X número de ônibus queimados no Rio de Janeiro. E a responsabilidade disso é de quem? Não é? Essas pessoas que estão lá, e aí é importante, quem está fazendo esse tipo de manifestação desordeira e produzindo crime, elas também podem ser penalizadas. Por mais que nós entendamos o direito de manifestação. O direito de manifestação é constitucional, Hernani, mas a manifestação deve ser pacífica e ordeira. Esse tipo de situação não é aceitável e não é amparada pelo arcabouço legal do nosso país. Exatamente. E a grande realidade é a seguinte: essas facções do Rio de Janeiro, elas estão adotando essa postura para tentar inibir as ações policiais. Há dois recados aí que uma ação como essa que a gente está mostrando, ela quer mandar. Primeiro, inibir a ação da polícia. Como se fosse um recado do crime para os policiais. Mais ou menos assim: ó, tá vendo aí, PM? Vindo aqui, a gente mobiliza o povo e toda vez que vier vai ser assim. Então a população está sendo usada para isso, a população da comunidade que entra na deles. Esse é o ponto. E o segundo ponto é o inverso, é jogar na cabeça do morador de que toda vez que a polícia vai tem problema e a culpa é da presença da polícia e não da presença do bandido. É um negócio complicado. Não é mais ou menos isso? Tenente Coronel. Exatamente, Hernani. Quando você coloca essa questão de jogar a população contra a Polícia Militar, e é importante que o morador entenda que a Polícia Militar não está contra o morador. Não é? O nosso trabalho ali não é, em nenhum momento, o nosso trabalho, a nossa missão é proteger a população. Não é? Essas situações que acontecem ali, elas se devem pela presença desses criminosos que fazem um sem número ali de crimes, cometem toda sorte de crimes. Essas pessoas, elas são reféns desses criminosos, não é? Então a Polícia Militar, ela compreende, mas se um morador tiver numa situação como essa e tiver tacando fogo em pneu, tiver impedindo a via, tiver atuando de maneira desordeira, ela vai ser conduzida à delegacia, e esse criminoso não vai lá na delegacia para poder ajudar, para pagar advogado. Então as pessoas que caem nessa armadilha, né, da criminalidade, ela tem que ficar atenta. A gente entende que é muito difícil essa situação do morador que está ali naquelas condições, porque a Polícia Militar entra e eles estão lá no dia a dia encarando, né, lidando com essa situação. Mas uma coisa que eu sempre digo é: o morador, ele não tem que se incomodar com o fuzil da Polícia Militar, ele tem que se incomodar com o fuzil do traficante, com o fuzil da milícia, porque o fuzil da Polícia Militar está para proteger a sociedade, não para atacar. Exato. Eu fico preocupado agora com o que vai acontecer nas próximas horas. Estou vendo na imagem que acaba de chegar, ó, blindado em ação, e eu queria saber da senhora o seguinte: ali é a área do 21º Batalhão de São João de Meriti. Do lado tem também o Batalhão de Mesquita, o 20º. Tem a CPA da Baixada, que é responsável por todos os batalhões da Baixada. Há um reforço. A gente está vendo ali homens de vários batalhões ou apenas de São João. Há um reforço, vai haver esse reforço, unidades especiais podem ser acionadas. Qual é o aparato que a polícia está mobilizando para acabar com isso de vez, hein, ô Tenente Coronel? Ou, como é que fala?
Então, Hernani, esse é um ponto importante. Quando a gente fala dessa atuação, a gente tem a capacidade operativa, né, do batalhão, do 21º Batalhão, mas a gente está numa área ali da Baixada, onde você mesmo colocou que a gente tem o nosso 3º Comando de Policiamento de Área. Então, o nosso comandante do 3º CPA, ele está atento e pode rapidamente mobilizar tanto apoios das unidades próximas ali, não é, do 20, do 24, do 34, do 15º, não é, do 21 mesmo, do próprio 21, como também as nossas forças que têm uma mobilidade rápida, como a gente tem o RECOM, a gente tem outras unidades que podem ser demandadas a depender da situação. Então, a gente está tendo, nesse momento agora, uma ação emergencial nesse ponto, né, de reforço de policiamento, e toda a necessidade que houver poderá ser mobilizada através do nosso Comando de Policiamento de Área, que está, como eu repito, está atento, junto com o comandante do 21º Batalhão, Tenente Coronel Maia, não é, como o comandante do 20º também, o nosso comandante do CPA também está atento. Tá certo, então. Coronel, continue com a gente, por gentileza, ao lado aí do repórter Felipe Figueira, porque eu quero tratar com a senhora no programa de hoje, daqui a pouquinho, um outro assunto. No entanto, neste momento, a gente tem que priorizar essa prestação de serviço para o morador da Baixada Fluminense. O Felipe continua ao lado da Coronel, ele vai voltar em instantes com outro tema, mas, veja só, é complicado a gente... Pois é, Nani, mais um caso triste, lamentável, envolvendo agressão contra a mulher, né? Nesse caso, uma tentativa de feminicídio envolvendo um casal de oficiais da Polícia Militar. O agressor, o tenente Gerson Freire de Amorim Neto, de 35 anos, está internado, preso, sob custódia. Afinal de contas, a Justiça determinou a prisão temporária dele. Ele permanece internado no Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. E, por outro lado, a vítima, uma capitão da Polícia Militar, que, para preservar a integridade, né, a segurança dela, não teve a identidade, não terá a identidade divulgada. Ela segue internada no Hospital Central da Polícia Militar. Felizmente, Hernani, apesar das lesões graves, sobretudo na região do tórax e também do rosto, ela está estabilizada e fora de perigo. Eu vou conversar com a Tenente Coronel Cláudia Moraes, continuar conversando com ela agora sobre esse assunto, porta-voz da Polícia Militar. Eu me lembro bem que a senhora esteve à frente recentemente da Patrulha Maria da Penha. Então, a senhora, além de tudo, é uma grande defensora das mulheres. E neste caso específico, envolvendo 2 oficiais da corporação, como a Polícia Militar está encarando esse episódio? Bom, primeiramente, é um fato lamentável, né, como você bem colocou. Me permita uma correção. O tenente, ele também está internado no HCPM. Está custodiado, nós temos lá pessoas, né, fazendo a custódia dele. Ela também está, ele se internou alegando problemas, surto, problemas psicológicos, está aguardando avaliação médica, mas a prisão dele, que a princípio tinha sido emitida pela Justiça como prisão temporária, já evoluiu para uma prisão preventiva, o que dá mais, né, é uma prisão mais robusta, isso é importante também, e aguardando para ser transferido. Essa situação para a Polícia Militar, primeiro, ela mostra que a violência contra a mulher, ela não escolhe profissão, ela não escolhe classe social. A Polícia Militar, como você bem falou, eu tenho meu histórico, né? Antes de estar nessa função aqui, eu fui por mais de 4 anos coordenadora do programa Patrulha Maria da Penha. Nós auxiliamos ao longo desse período mais de 65 mil mulheres, nós prendemos mais de 700 agressores, inclusive nesse universo alguns policiais. Então, assim, para a gente é sempre muito difícil quando a gente se depara com essa situação, onde a gente tem, nesse caso, a gente tem 2 oficiais, não é? 2 policiais, uma na condição de vítima, outra na condição de agressor. Isso para a instituição é algo que a gente lamenta, que não é o que a gente espera, mas que para esse caso é muito importante dizer que a corporação vem atuando fortemente em relação a isso. A nossa corregedoria, a nossa segunda delegacia de polícia judiciária militar, Hernani, tem um SOS Mulher, que atende, que acolhe mulheres em situação de violência, não é? Sejam elas esposas ou militares que passem por isso. Então, esse caso está sendo acompanhado, a polícia atua com rigor, nós temos toda uma legislação interna que pune com rigor o envolvimento de policiais militares com a violência doméstica, até porque
como a Polícia Militar, que hoje é uma referência no país no enfrentamento à violência contra a mulher, inclusive nós fomos premiados com um prêmio internacional por sermos uma boa prática de enfrentamento à violência contra a mulher, nós termos situações como essa no seio da nossa corporação. Então, esse tipo de situação, ele está sendo apurado, e outros casos que venham a acontecer, a polícia vai atuar com rigor e as mulheres sintam-se à vontade para procurar a Polícia Militar caso estejam passando por isso. A gente atua para fora, para a sociedade, protegendo as mulheres da sociedade em geral, mas nós não vamos voltar as costas para as nossas policiais e para as esposas dos nossos policiais, de maneira alguma. Esse tenente agressor, coronel, ele já estava respondendo a um conselho de justificação, que é um processo interno disciplinar, né, administrativo da Polícia Militar. Ou seja, ele já vinha sendo investigado, já vem sendo investigado por um perfil violento de agressões, sobretudo contra mulheres. Exatamente. Ele estava sendo submetido a um conselho de justificação, que é o nosso processo administrativo disciplinar, que pode combinar com a exclusão, não é, do oficial. E aí, né, é importante dizer, esse caso estava relacionado a uma agressão anterior que ele tinha feito contra ela. E aí, o que acontece? Quando a gente fala da violência doméstica, existe uma coisa chamada ciclo da violência. Então, por vezes, esse agressor, ele agride essa mulher, depois ele diz que vai mudar, e naquele período existe um ciclo da violência, Hernani, que a intensificação da violência, a agressão em si, depois a lua de mel, quando ele volta, pede desculpas, diz que vai mudar, e aí a mulher aceita muitas das vezes, porque ainda tem algum sentimento, e isso a gente tem que entender, a gente não pode julgar a mulher que está numa situação como essa, porque romper um ciclo de violência é muito difícil, não é? A gente sempre fala disso, existem vários tipos de dependência, e a dependência emocional é a pior delas, porque o sujeito está na cabeça dessa mulher e para tirar é muito mais difícil. Então, todo o trabalho, essa oficial e essa policial está sendo totalmente amparada desde o dia que aconteceu, sendo amparada pela